Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Saúde. Neste programa hoje temos aqui o Dr. Dinis Carmo, como é habitual. Hoje vamos falar do tema luxação acromioclavicular. A minha questão é, para começar, doutor, o que é isto da luxação acromioclavicular? Boa tarde. Olá, Joana, muito boa tarde também aos telespectadores. Olha, vamos já passar a explicar. Deixe-me só dizer que nós, depois dos 3 últimos episódios que tivemos, 2 deles dedicados à saúde mental e o último a alguns aspectos particulares do traumatismo torácico e também das varizes, vamos regressar aos temas da ortopedia pura e dura e, nesse sentido, vamos retomar aqui o tema que abordámos há cerca de um mês atrás. Como vocês se lembram, nós nessa altura falámos das fraturas da clavícula e eu disse que a clavícula que era um osso muito sujeito a fraturar pelo facto de ser um osso muito exposto. Mas exatamente pela mesma razão, ela não só pode sofrer de fraturas, mas também de deslocações ou, mais apropriadamente, de luxações. Portanto, e essas luxações podem ser quer da sua extremidade interna, que, graças a Deus, são muito raras, ou então da sua extremidade externa, que são muito frequentes. Ora, o que é, perguntou você, a luxação acromioclavicular? Naturalmente que a luxação acromioclavicular, portanto o termo é descritivo, é a luxação da articulação acromioclavicular. E esta articulação é aquela que se faz entre a clavícula e o acrómio. E o que é o acrómio? O acrómio é este osso que nós palpamos aqui logo por debaixo da pele e que, portanto, nós palpamos com toda a facilidade aqui na ponta do ombro. Inclusivamente, também é muito fácil nós palparmos aqui o rebordo deste osso, vemos que ele é arredondadinho e também nos apercebemos que é o sítio onde se articula este músculo, que é o músculo principal, digamos, pelo relevo do ombro e que é o músculo deltoide. Ora bem, portanto, esta articulação está sujeita a luxar. De uma maneira geral, o mecanismo da ação e o tipo de pessoas que sofrem mais frequentemente desta lesão são exatamente as mesmas que também estão sujeitas a ter fraturas da clavícula. De maneira que isto é uma questão do lado para onde o diabo está virado. É uma pessoa, quando cai, digamos, sobre o ombro, pode fazer... Cai é que vai diferenciar o tipo de... Exatamente. A pessoa tanto pode fazer uma simples contusão ou um entorse se quiser, como pode ou partir a clavícula ou a articulação luxar, ou seja, sair de sítio. Isto é verdade quando se trata dos adultos, porque, curiosamente, nas crianças, sabe que estas luxações são muito raras. E porquê? Porque nós nessa fase etária, os ligamentos e o periósteo, eu já disse aqui no tema de saúde o que é o periósteo, portanto aquela peliculazinha que envolve o osso, dizia eu que nas crianças e nesta localização, digamos que essa membrana é de tal maneira forte que parte o osso primeiro do que a articulação luxa. De maneira que esta lesão é uma lesão sobretudo da população adulta, sobretudo o pico anda aí na casa dos 20, 30 anos, portanto isto é uma lesão de pessoas de faixas etárias ativas, pessoas que se mexem bem. E estas luxações podem ser complexas, de tal maneira que, conforme os telespectadores vão poder ver, estão reconhecidos nada mais, nada menos do que 6 tipos de luxação acromioclavicular, desde o tipo 1 ao tipo 6. Naturalmente que eu não vou estar aqui a discutir em detalhe, digamos, quais são os pormenores relativos a cada uma delas, o que seria certamente fastidioso e com certeza que sem interesse prático para o público em geral. Agora, o que já tem interesse é dizer que os 2 primeiros tipos, que será o tipo 1 e 2, são, como se compreende, os tipos mais benignos, que não têm grande importância, pouco mais são do que... Sim, são fáceis de resolução, portanto até caseira, com um bocadinho de gelo, com um analgésico, com uma imobilização, de tal maneira que saberá Deus quantas luxações tipo 1 e 2 não se passam por este mundo fora e que nem sequer acabam nem sequer recorrem ao médico, ao ortopedista. Já pelo contrário, aquelas lesões mais graves, onde há deslocações muito grandes, portanto, da clavícula em relação à omoplata e, nomeadamente, ao acrómio, como os telespectadores também poderão ver, eu trouxe uma radiografia do exemplo de uma luxação tipo 5,
e onde se pode ver que há realmente um deslocamento da clavícula enorme, inaceitável, portanto, o que quer dizer que geralmente os tipos 4, 5 e 6 também é consensual que são casos mais graves e que, portanto, têm de ser operados. Agora, o que é interessante, e aliás, deixa-me dizer que foi exatamente por causa disso que eu resolvi trazer este tema aqui ao tema de saúde, é que o tipo mais comum, pelo menos o tipo mais comum que aparece ao ortopedista, que é o tipo 3, é exatamente aquele cujo tratamento é mais controverso. E porquê? Bom, começando por explicar então o que é o tipo 3, nós vamos recorrer à anatomia e, conforme os telespectadores poderão ver no diapositivo que se segue, a clavícula, digamos que está limitada na sua mobilidade por dois tipos de ligamentos. Os ligamentos da articulação acromioclavicular, que no fundo não são mais do que um reforço, digamos, da cápsula que une o acrómio e a clavícula, mas, como é visível no diapositivo, também há outros dois ligamentos, que no seu conjunto se denominam os ligamentos coracoacromiais e que são o ligamento conoide e trapezoide. O nome deles deriva da sua forma geométrica. O conoide tem a forma de um cone e o trapezoide, naturalmente, tem a forma de um trapézio. E eles unem a clavícula a outra protuberância óssea que está por baixo e que se chama-se a apófise odontoide. Essa apófise odontoide também é uma parte omoplata e, no fundo, tem a forma de um dedo, é exatamente como se fosse um dedo curvo, assim redondinho na ponta e tudo. E na parte de cima tem então esses tais dois ligamentos agarrados e que depois se vão unir à parte inferior da clavícula. De maneira que uma luxação tipo 3 é uma luxação na qual o traumatismo é suficientemente violento para romper com todos estes ligamentos. De tal maneira que a clavícula fica solta e pode sair do sítio, pode subir. Sim, não pode mexer mais do que aquilo que já... Ora, exatamente, pode mesmo deslocar-se e subir, habitualmente ela vem para cima, deslocando-se. Ora, nós vamos ver um exemplo prático disso, em primeiro lugar num diapositivo que eu trouxe, porque sabe que eu faz na segunda-feira, cerca de um mês, fiz esta segunda-feira um mês, que eu tive um cliente, um senhor muito simpático, que por uma daquelas coincidências que quem não acredita que existe, fez o favor de cair da bicicleta e fazer uma luxação acromioclavicular grau 3. Ele devia ter adivinhado que eu queria falar neste tema aqui no Tempo de Saúde. Então vou cair. De maneira que foi simpático da parte dele, de maneira que, conforme os telespectadores podem ver no diapositivo, é notório que há uma assimetria dos ombros, o ombro direito parece e está mais elevado que o esquerdo, e isso também é visível na radiografia, onde se pode ver que na radiografia do ombro direito a clavícula está deslocada, se as pessoas repararem na radiografia igual, mas tirada do lado contralateral. E agora, se nós virmos o vídeo que eu também fiz, naturalmente com a autorização do doente, pode-se verificar que eu, quando carrego com o dedo na clavícula, ela vai para o sítio, mas assim que eu alivio a pressão, ela torna a subir. E eu carrego e ela sobe, e eu carrego e ela vai para o sítio e torna a subir. Ou seja, a clavícula tem o efeito chamado tecla de piano, portanto anda para cima e para baixo, e também dá música, sabe? Porque eu de cada vez que faço assim, o doente diz ai. Pois. Agora, uma coisa curiosa é o seguinte, é que, brincadeiras à parte, as dores que resultam desta lesão, também de uma maneira geral, não são assim tão grandes como isso. Aliás, porque, repare, se fossem, com certeza que o doente não ia deixar que eu estivesse ali a brincar com a clavícula dele, a tocar para cima e para baixo. Nem eu iria fazer, também não sou propriamente nenhum sádico. Isto quer dizer que também é natural que não só tipo 1 e tipo 2, que também muitas destas lesões, que muitas vezes as pessoas acabem por nem sequer recorrer ao médico, porque, embora as pessoas se apercebam e haja uma certa consciência de que se passou ali qualquer coisa de esquisito, as pessoas notem que têm o ombro mais levantado, mas carregam, aquilo mexe-se. As pessoas muitas vezes atribuem, digamos, o alto ao edema, ao inchaço, conforme se diz, e muitas vezes nem sequer vêm ao médico. Ora, isto quer dizer, quando analisado por uma pessoa que não está por dentro destes assuntos, isto é capaz de ser até um bocadinho assustador. Quer dizer, esta coisa de ter um osso que salta fora, anda dentro e fora, e pode levar as pessoas a pensar que estas lesões têm necessariamente de ser operadas. Quando, na verdade, não têm.
Sim, que tipo de tratamentos é que existem? Ora, exatamente, quer dizer, isto, como eu disse, foi uma das principais razões porque eu quis trazer este assunto aqui ao Tempo de Saúde, porque isto pode efetivamente baralhar as pessoas, porque isto é aquele assunto típico que eu não me surpreenderia se a pessoa fosse consultar 10 médicos ortopedistas diferentes, o que hoje em dia não é infrequente, sabe que só o Dr. Google vale aí por 7 ou 8, mas é que mais 2 já estamos com 10. E eu não ficaria surpreendido se metade dissessem vamos operar e a outra metade dissesse não, senhor, não supera. E porquê? Porque a verdade é que, num número muito significativo de pessoas, eu até diria na grande maioria, dentro de um período de tempo muito curto, e como nós vamos ver, esse período de tempo curto pode ser 2 semanas, 3 semanas, a pessoa praticamente não tem dores e já consegue fazer a vida normal. Inclusivamente até alguma atividade esportiva, desde que não seja realmente uma coisa muito intensa e levada muito a sério. Naturalmente que há alguns fatores extrínsecos que nos podem fazer decidir ou relativamente a uma hipótese ou a outra. Se for uma pessoa já de uma certa idade, que tem uma vida sedentária, naturalmente que o médico se inclinará mais para fazer um tratamento não cirúrgico, chamado dito tratamento conservador. Já pelo contrário, se for um jovem ciclista, ainda por cima se for profissional, bom, aí penso que provavelmente os 10 aconselhariam a cirurgia. Mas eu agora queria pedir à produção para passar o segundo vídeo que nós trouxemos. Este vídeo foi feito 15 dias depois do acidente e, conforme se pode ver, o doente já consegue levantar os braços e sem qualquer tipo de problemas. Daí haver um número significativo de médicos, e penso que o número até estará a aumentar, que nas luxações tipo 3, que é este tipo que nós estamos a falar, recomendam o tratamento conservador. Ora bem, e você agora pode me perguntar o seguinte, então, mas qual é o problema do operar? Porquê é que não supera? Sim, que problemas é que podem originar ou que complicações durante a cirurgia podem até acontecer? Olha, se é frequente ou não, ou se são cirurgias fáceis de realizar? Não são cirurgias fáceis de realizar. Aliás, eu já disse aqui mais que uma vez, mas acho que não quero mais repetir, que eu costumo dizer que, no meu entender, não há cirurgias fáceis. Há só cirurgias difíceis e cirurgias mais difíceis ainda. E porquê é que eu digo que não há cirurgias fáceis? Porque eu não conheço nenhuma, nem as mais fáceis, que não possa, eventualmente, dar origem a qualquer complicação inesperada. Agora, no que diz respeito a este caso particular, a estas cirurgias das luxações desta articulação, elas não são realmente simples nem isentas de complicações, exatamente pelas mesmas razões de que eu mencionei no caso da clavícula, e que foi a forma do osso, que em vez de ser direito, portanto, é curvo. Ainda por cima, apesar da clavícula ter uma largura muito razoável, é relativamente fino, o que quer dizer que complica o procedimento, ou pode complicar o procedimento no caso nós queremos fazer a fixação com alguns fios ou algumas escavilhas no interior do osso, a chamada fixação intramedular. Depois eu também já chamei a atenção para as estruturas que passam por detrás da clavícula, e que são absolutamente essenciais para, portanto, para o braço. Temos as artérias, temos as veias, temos os nervos. É evidente que qualquer lesão inadvertida de uma estrutura destas pode ter consequências absolutamente catastróficas. E depois temos, como eu também disse no caso das fraturas da clavícula, o problema estético. Porque isto são operações que necessitam muitas vezes de incisões relativamente longas, num sítio que é muito visível, que está muito exposto, e, portanto, conforme eu disse, como eu digo quando falei das fraturas da clavícula, portanto, a pessoa tem de ponderar, porque se vai fazer isto por uma razão estética, vai trocar um alto por uma cicatriz, o que eu não sei se, em muitos casos, se realmente será, assim, um grande negócio. Agora, por último, só queria chamar a atenção para o seguinte, eu ainda agora falei aqui no Dr. Google, uma presença incontornável nos dias que correm, é que nos dias que correm é evidente que tinha de haver uns senhores, uns digníssimos colegas meus, que tinham de inventar umas técnicas para corrigir esta situação através só de uns pequenos furos, portanto, das chamadas cirurgias mini-invasivas ou com orifícios muito pequenos, através só de umas entradinhas e com a ajuda da artroscopia.
Ora, isso efetivamente é possível. Há, aliás, várias técnicas descritas para realizar a operação desta maneira e logo à partida repara, se há várias técnicas descritas, isto quer dizer que nenhuma delas, é perfeita. É perfeita e resulta Porque à primeira, se calhar. exatamente, porque se houvesse uma que desse bom resultado em todos os casos, não havia tantas técnicas, havia só uma. Pronto. Depois, isto são cirurgias que ainda são relativamente experimentais. Portanto, o tempo de follow-up, ou seja, de seguimento, ainda é relativamente curto, porque isto são técnicas realmente recentes. E depois, pelo facto de serem muito complicadas, eu quero lhe dizer que apenas são acessíveis ou são efetuadas por um número muito restrito de cirurgiões e habitualmente nos hospitais de topo, dos quais, infelizmente, nenhum deles se encontra no nosso país. Portanto, se as pessoas forem ver estes filmes na internet, vão de reparar que quase a totalidade destes filmes tem origem em hospitais americanos, portanto, em grandes instituições de medicina americanos, e muitas vezes efetuadas, portanto, por médicos que já há 10 ou 15 ou há 20 anos se dedicam exclusivamente, portanto, à cirurgia do ombro e a aperfeiçoar, digamos, estas técnicas. De maneira que, infelizmente, isto são técnicas que não estão, digamos, acessíveis, digamos, em todo o lado, não são efetuadas em toda a parte, muito pelo contrário, e que mesmo elas, também como eu digo, também não estão isentas de complicações. De maneira que, aliás, isto seguindo a recomendação da última edição do Tratado de Cirurgia Ortopédica do Campbell's, que é da clínica Campbell's, também nos Estados Unidos, no estado de Minnesota, e que, digamos que é a bíblia da cirurgia ortopédica, e a verdade é que eu ainda hoje estive realmente a rever o trabalho de casa, fui lá dar uma revisãozinha à última edição, e a verdade é que eles recomendam cada vez mais que estas lesões grau 3 sejam efetuadas ou sejam tratadas conservadoramente. Portanto, a mensagem para deixar para casa é que isto evidentemente depende do tipo de lesão, depende do tipo de pessoa, depende da sua atividade, depende da experiência e das preferências do cirurgião e, portanto, não é de admirar que, se realmente forem consultados vários profissionais, que possa haver opiniões divergentes relativamente a este mesmo assunto. E assim, por exemplo, estes casos que não são então... que não dá para mesmo fazer cirurgia, que tipo de medicação ou de tratamento é que estes casos, o caso número 1, número 2 e até mesmo o 3, sim, que é o que 3, se faz olha, foi aquilo que eu fiz a este senhor. O tratamento em todos estes casos é o mesmo. No fundo é repouso, se for necessário com o uso, portanto, de um apoio de braço. Pode ser suplementado com uma tira, com uma barra, digamos, de maneira a impedir movimentos, impedir estes movimentos do ombro. Colocar gelo, dar repouso, ter paciência, tomar um analgésico, eventualmente um anti-inflamatório e, como eu digo, dentro de 2 semanas, 3 semanas, as pessoas também não é assim um tempo exagerado, as pessoas vão notar uma melhoria muito significativa na sua situação. Ok, doutor, acho que conseguimos esclarecer muito bem aqui esta situação da luxação acromioclavicular e penso que, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Não, só para dizer que isto é um diagnóstico que muitas vezes se pode fazer até clinicamente, portanto só pela clínica e pelo exame físico. Sim, não é necessário fazer... Habitualmente faz sempre, nós fazemos sempre um raio-x até para vermos o grau portanto, de deslocação que há, porque isso pode-nos definir. Às vezes pode ser necessário, em caso de dúvida, fazer outros exames complementares, como seja o taco ou até mesmo a ressonância magnética. Porquê? Porque entre o tipo 3 e o tipo 4 eles são muito parecidos e embora toda a gente diga tipo 3, como eu disse, tratamento controverso, eventualmente conservador, no tipo 4 toda a gente diz vamos operar, mas acontece que os tipos são muito semelhantes, a diferença é que no tipo 4 a clavícula, para além de estar luxada para cima, também está deslocada para trás. E isso numa radiografia que é feita de frente, digamos na radiografia standard, pode não ser muito visível. E já agora também, para terminar, também falar aqui de um pequeno pormenor que também tem um interesse prático e que é o seguinte,
Como eu digo, no tipo 3 geralmente é uma luxação completa, ou seja, os topos ósseos perdem por completo o contacto. Mas no tipo 2, em que apenas ainda há contacto, ou seja, os ossos mantêm algum contacto. Portanto, a luxação não é completa, poderá ser de 25%, 50%. Pronto. E o que é curioso é que sabe que, embora estas lesões, a indicação primária para tratar estas lesões seja conservadoramente, mas acontece que às vezes estas subluxações, é como se chama, não são luxações completas, são subluxações, às vezes podem no futuro dar mais problemas até que a luxação completa. Porquê? Porque como os ossos ainda estão em contacto, eles roçam um no outro. E se calhar desgasta e isso dá desgaste, dá dor e dá artrose. Fixação. Exatamente. De maneira que às vezes as pessoas podem se queixar mais, até no futuro, da luxação tipo 2 do que da luxação até tipo 3. É claro que neste caso a solução também é muito fácil, pode ser feita mediante uma pequena cirurgia, que eu quase classificaria de fácil, e consiste em fazer uma pequena incisão e por isso simplesmente ressecar, ou seja, tirar, digamos, aí 1,5 cm, 2 centímetros da clavícula, de maneira a ela não bater no acrómio. E isso é o suficiente para realmente resolver a situação. Ok, doutor, muito obrigada pelo seu esclarecimento. Ora, essa foi um gosto, como sempre. Vemo-nos no próximo programa. E quanto assim já sabe, pode rever estes e outros programas também em novonoticias.pt. Este foi mais um Tempo de Saúde. Boa tarde. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.